Oi, gente! Como eu tinha dito pra vocês no vídeo anterior, que tinham várias novelas que tinham acontecido com a gente aqui, hoje eu resolvi falar de uma outra, que foi conseguir uma quita pra Luísa. Quita nada mais é do que uma pré-escola, e aqui eles chamam de quita. Esse vídeo serve também, inclusive, para quem tá vindo pra cá, pra já ficar esperto com isso, já saber da dificuldade que tá aqui. Nós já sabíamos que ia ser difícil, nós já sabíamos que tinha essa dificuldade para encontrar uma pré-escola aqui em Berlim. Então a gente já veio sabendo, já meio que se preparou psicologicamente para o que ia acontecer. Não é assim na Alemanha toda, tá? Se você tá indo para uma outra cidade, eu acho que você pode ficar bem mais tranquilo. Lógico, dá uma pesquisada para ver como que tá a procura, mas o problema é Berlim. Assim como o problema de arrumar apartamento que eu já citei, inclusive já falei sobre isso no blog, também tá difícil. Arrumar uma pré-escola também está difícil. Por quê? Primeiro eu vou explicar um pouquinho como que é as pré-escolas aqui em Berlim. Diferentemente no Brasil a gente tem as escolas públicas, né, que tecnicamente era para garantir vaga para todos, mas a gente sabe que não é assim. E a gente tem as particulares que você escolhe do mais perto de você, do tipo de ensino que você quer, a que você mais gostou, a que cabe no seu orçamento, e você matricula o seu filho se tiver vagas, né? Basicamente simples. A Luísa, no Brasil, ela estudava em uma escola particular, então, para nós, foi simples, a gente teve que fazer uma busca, né? A gente selecionou as escolas que a gente mais gostava, as escolas que fornecia o que a gente precisava e tinha um preço que a gente podia pagar. Depois a gente fez as visitas e selecionou a que ela estudava, que a gente ama, inclusive. E foi isso. Aqui não. Aqui todas as escolas, elas são de graça. Isso falando das quitas, tá? Os outros ensino fundamental, ensino médio, é outra história. Eu nem sei direito como funciona, mas são todas públicas. Mas as quitas, elas são todas de graça. O governo, ele paga para os seus filhos usarem esse serviço, porém elas não são públicas. Todas elas são privadas, elas são financiadas por alguma instituição. Seja alguma instituição beneficente de, sei lá, N coisas que financiam também uma quita, ou empresas privadas que financiam aquela quita, ou igrejas que financiam aquela quita, instituições... instituições filantrópicas que financiam uma quita. Então é assim. Aí o que acontece? Vamos supor uma instituição privada, por exemplo, uma empresa, ela financia, ela apadrinha, ela acaba administrando aquela escolinha, Só que como que é? Daí a gente vai, coloca o filho, a gente paga, o governo paga para nós? Não. Você solicita, quando você chega no país, ou se você já mora aqui, quando seu filho nasce e você já quer que ele inicie numa escolinha, você entra com um pedido num órgão do governo aqui e ele te dá um voucher. Esse voucher te dá direito a usar essas quitas, independente da quita que for, da instituição que financia ela. Esse voucher ele te dá direito a qualquer uma delas, desde que tenha vaga. A diferença que vai mudar de criança para criança é o horário que tem nesse voucher. Por exemplo, mães que trabalham em jornadas mais extensas, mais estendidas, têm um determinado período que ela pode usar a quita, sei lá, 9 horas. Não sei se tem mais do que isso, 11 horas. No caso da Luísa, são 7 horas que ela tem de voucher, então a gente tem direito a que ela fique até 7 horas em uma quita, tá? Beleza, isso na Alemanha toda, todas as quitas funcionam desse jeito. O governo ele não tem, então, as quitas que ele administra e ele... Não, todas são administradas por determinada empresa ou por alguma instituição, todas são diferentes. Embora a essência dela seja a mesma, né? O jeito que eles lidam com as crianças e o jeito que acontece a dinâmica e a integração, cada quita é financiada, ela é administrada por uma instituição diferente. Então,
já é bem diferente do que a gente vê no Brasil, mas é assim. O que acontece? Como essas quitas, elas têm que ter uma empresa, ela tem que ter uma instituição que faça ela acontecer, embora nós tenhamos muitas quitas aqui em Berlim, ainda assim não é suficiente para suprir a demanda que tem aqui. Berlim, ela tem muita imigração, tem muito imigrante. Vocês estão acompanhando, vocês viram a enxurrada de imigrantes da Síria, de imigrantes, de refugiados que vieram para cá, mas o incentivo que o governo alemão está dando para a imigração, para a mão de obra qualificada. Então está acontecendo uma imigração em massa aqui que a Alemanha não se preparou muito bem para isso. Quem está aqui sabe disso. Tem várias coisas que se tornam difícil, como a busca por apartamento e mesmo essa procura por escola, por quita. As escolas ainda, depois, aparentemente está ok para você achar, porque você tem direito que o seu filho estude na sua redondeza, mas as quitas não. Você pode morar num canto de Berlim e colocar o seu filho lá no outro lado, porque era a quita que tinha vaga. Então, como que tá essa busca? Essa busca tá demorada, tá? Vai de sorte também. Todas as quitas têm lista de espera, então se você tá vindo, você já sabe que você vai morar em Berlim. Você tá no Brasil ainda e você já sabe o endereço que você vai ficar quando você chegar aqui, um endereço que você vai continuar, um bairro que você vai ficar por muito tempo, eu aconselharia você a já entrar em contato com as quitas de volta, as quitas que você tiver afinidade com o tipo de ensino, com o tipo de cardápio. Tem quitas que são vegetarianas, tem quitas que têm um determinado tipo de ensino, tem quitas que, por exemplo, apreciam o contato da natureza com as crianças, então elas vão fazer vários passeios pela natureza, vai ter esse negócio mais voltado para isso. Então você tem que ver as que você tem afinidade, as que estão perto de você, e mandar e-mails para elas perguntando sobre vagas e pedindo para inserir o seu filho numa lista de espera. Porque daí a chance de quando você chegar aqui em Berlim e você já tiver o voucher, ter uma vaga nessa quita que você mandou para lista de espera é muito grande. Então é uma coisa que não dava pra gente fazer no Brasil, porque a gente tinha um endereço que a gente ia ficar aqui, claro, mas era um endereço temporário, num bairro longe, um bairro que a gente sabia que a gente não ia continuar, entendeu? E como essa dificuldade de procurar apartamento demorou pra gente descobrir qual ia ser nosso novo endereço, a gente só pôde ir atrás das quitas quando a gente tinha o nosso novo endereço, né? Quando a gente sabia para onde a gente ia. E a gente também teve sorte, porque depois que eu comecei a procurar, 20 dias depois eu consegui uma quita perto da minha casa, uma quita que eu demoro de 15 a 20 minutos para chegar a pé com a Luísa. Se eu for de metrô, então é 10 minutos que eu vou e volto, ainda com o tempo de espera do metrô, é uma parada só, né, de uma estação para outra. Então a gente teve sorte porque essa quita, ela estava expandindo o prédio dela, ela estava expandindo as vagas bem nessa hora que a gente mandou o e-mail. Então ela estava abrindo novas vagas bem nesse momento. Então a gente teve sorte de conseguir rápido uma quita que fosse perto, porque eu também não queria uma quita que fosse super longe, que eu fosse demorar de 30 a 40 minutos para chegar, isso de transporte público, porque Berlim é uma cidade bem grande e tem bairros que são super afastados. Esses bairros afastados são os que têm mais vagas em quitas, mas eu não acho interessante eu fazer uma caminhada dessa, ter esse transtorno de levar. Tem dias frios, tem dias de chuva, tem dia de neve, enfim, né? Você vai perder aí 1 hora para ir e voltar, para levar a criança. Eu acho que, bom, pelo menos para nós não funcionaria assim. Então a gente tem um pouco de sorte, mas está difícil encontrar vagas em quitas. Então, se você já sabe, se você já tem noção, comece a procurar. E não, você não precisa já ter o voucher que eu te falei que o governo te dá das quitas para começar a busca. Você pode começar bem antes, mas na hora que você for fazer a matrícula, na hora que a escola fala assim, olha, a gente vai ter uma vaga a partir do dia tal, você tem que estar com esse voucher. Eu ouvi que algumas quitas, vamos supor que você inscreveu seu filho na lista de espera e quando eles falam com você dizendo que tem uma vaga, você ainda não está com voucher. Ele ainda tá para chegar. Eu ouvi que algumas quitas fazem uma negociação com os pais para esperar, para conseguir ter uma vaga, mas não sei se todas são assim. Outra coisa, depois que você manda a papelada para esse órgão que te fornece esse voucher, demora em torno de 2 meses para você receber.
Então, assim, não, você não vai chegar aqui e rapidão vai ter esse voucher. Não, demora. Demora uns 2 meses para você receber isso a partir de quando você manda a documentação. Então, é um procedimentozinho meio chato. A Luísa a gente ficou aqui cerca de 4 meses, quase 5 meses antes dela começar a escola. E, assim, o que mais fez a gente demorar foi a questão da gente não ter o nosso novo endereço e a gente preferiu esperar. Se você quer que seu filho chegue assim que você chegar aqui, ele já vá para uma escola para não perder tempo ou para ele ir interagindo, tem como você se inscrever numa quita perto do seu apartamento temporário e conseguir uma vaga lá e depois você fazer uma transferência para uma quita próxima ao seu novo endereço. Tudo isso, se tiver vagas, você consegue fazer rapidinho. Nós não achamos interessante a gente colocar a Luísa numa quita que ia ter uma adaptação um pouco mais difícil por causa do idioma e tudo mais, e quando ela já tivesse ok, adaptada, a gente retirar ela de novo e começar tudo de novo. A gente achou que não ia ser legal, então a gente preferiu esperar. Mas basicamente como que é? Você chegou aqui em Berlim, se inscreve para o voucher, independente se você ainda não tiver o seu endereço certo, porque primeiro que ele demora 2 meses para chegar e segundo que ele te dá um tempo, que se não me engano é de 3 meses desde que você recebe até você se aplicar numa vaga. Então você tem aí um período de 5 meses a partir do momento que você envia até quando você pode usar aquele voucher para conseguir uma vaga numa quita. Então assim que você chegar, já se inscreve para o voucher e já começa a pesquisar, já começa a ir atrás de opções de quita. Eu vou falar em outro vídeo as diferenças, como que é uma quita aqui, o dia a dia, em relação às escolas do Brasil. Já adianto que é bem diferente. Por exemplo, pelo menos na escola da Luísa, as escolas particulares do Brasil, nessa idade, a Luísa com quase 5 anos, com 4 anos que ela está agora, ela já tinha as atividades de ciência, de matemática, de português, ela já estava aprendendo, ela sabe escrever o nome dela, ela já sabe as letras, ela sabe os números, ela estava aprendendo a escrever, ela tinha aulas de inglês. Tem pais que não acham isso legal. Eu e Marcela, a gente achava isso ótimo. Primeiro que não era nada forçado, ela adorava, ela gostava, a gente via ela feliz em ver o próprio progresso, tá? Mas aqui não é assim. Aqui uma quita é simplesmente lúdica. Ela vai lá para brincar, para se divertir, para interagir, para ouvir uma história, para ter principalmente para as crianças menores, aprender, né, essa coisa de se movimentar, dos movimentos, do equilíbrio. Então, assim, é completamente diferente. A Luísa, por exemplo, que já estava aprendendo, para ela é bem estranho não parar com esse aprendizagem na escola e ficar nessa forma mais lúdica, nessa de brincadeira e tal. Então, a gente vai tentar continuar com ela em casa, né, aprendendo português. Vamos ver se tem futuramente um curso para a idade dela, para ela continuar da onde ela estava e tudo mais. Mas na escolinha dela aqui, a gente fica feliz porque ela vai aprender o alemão, né, nessa imersão com as crianças, mas não é o que a gente assim gostaria que fosse uma quita para ela. Mas, embora as quitas todas sejam assim aqui na Alemanha, a Alemanha ainda assim ela está como um dos melhores países no ranking de educação no país. Então, as escolas, né, o ensino fundamental para nós no Brasil, né, que seria a primeira série, e o ensino médio aqui são muito fortes, são muito bons. Então a gente tem uma perspectiva positiva quanto à educação aqui. Mas essa é a principal diferença na quita. Eu vou falar mais pra frente todas as diferenças, mas o que eu queria que vocês soubessem é que tem essa dificuldade, que foi uma coisa chata da gente ficar procurando, ficar mandando e-mail, aí você vai, algumas quitas chamam você para visitar, para colocar na lista de espera, aí você vai, algumas não falam inglês, tá? Todas, algumas só falam em alemão, só tem funcionários que falam em alemão, então se você não fala alemão, você não consegue ter uma comunicação ok. Essa que a Luísa tá, quase todo mundo fala inglês, a professora dela fala inglês, então a gente conversa em inglês com ela. Tem um professor que entrou agora, junto com a Luísa, inclusive, que fala um pouco de português, então às vezes a gente tá ali, né, não consegue se comunicar direito com ela, alguma coisa, a gente fala com ele, eu pelo menos falo com ele. E assim, tá sendo ok em relação à comunicação. Tem as quitas aqui também, que são as quitas que tem bilíngues, as quitas em
com alemão e inglês, as quitas só alemão e as quitas alemães com outra língua, alemão com português, alemão com espanhol, alemão com russo. Geralmente essas são as que têm a lista de espera mais extensa e mais difícil de você conseguir uma vaga, porque todo mundo quer estar nelas. Nós, particularmente, não gostaríamos que a Luísa fosse para uma quita alemão-português, porque como a Luísa só tem mais um ano na quita, se tudo der certo, para o próximo ano ela já iniciar na primeira série, né, numa escola totalmente alemã e tudo mais, a gente acha que talvez ela ficasse nessa bengala no português e não aprendesse o alemão. Então a gente queria uma quita que fosse ou inglês-alemão, só que é tipo impossível, a gente teria que ter se inscrito há 2 anos atrás. Tem gente que consegue, tá, gente? Mas é realmente extensa a lista de espera. Ou uma quita que fosse só alemão, que é o caso da quita dela. Então, pelo menos a gente conseguiu aí, teve sorte, conseguiu uma quita que falasse inglês, conosco, que fosse somente alemão e fosse perto da nossa casa e não demorou tanto para achar. Mas também foi uma novela e eu queria alertá-los e dizer que se vocês puderem fazer antes, façam. O vídeo já tá um pouquinho longo porque realmente tem que, né, dar uma explicada antes como que funciona para até vocês entenderem o porquê da dificuldade e tudo mais. Qualquer coisa vocês podem me escrever nos comentários se vocês tiverem dúvida de como enviar o voucher. Se vocês tiverem dúvida da documentação, como a gente já passou por isso, podem me escrever nos comentários, pode me mandar e-mail, tem meu e-mail aí também. Pode escrever para mim através da página no Facebook, que é Descobrindo a Alemanha, que até eu respondo mais rápido, né, porque chega no Messenger. Mas fiquem à vontade. Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!